Por uma fração de segundo, o céu abre. É a coisa mais violenta que você vai ver na vida sem sair de casa, e ela já terminou quando o seu cérebro registra que aconteceu. O que fica na sua retina não é o raio, é a lembrança dele, queimada ali por 1/10 de segundo. E mesmo assim é impossível não olhar. Um raio carrega cerca de 1 bilhão de volts. A corrente de pico passa de 30.000 amperes, o suficiente para vaporizar metal. A tomada da sua casa, 100 volts e uns poucos amperes. Não é uma diferença de grau, é de categoria. Seria comparar uma torneira pingando com uma cachoeira inteira desabando de uma vez. O ar dentro do canal chega a 30.000 graus. É 5 vezes mais quente que a superfície do Sol, acontecendo a alguns quilômetros da sua janela. Nessa temperatura, o ar nem tem tempo de queimar. Ele se rasga e os átomos perdem os próprios elétrons. Então vem a pergunta que qualquer um faz olhando para isso. Se tem tanta energia ali em cima, quanto ela vale? Não em admiração, não em respeito pela natureza, em dinheiro mesmo na moeda que você usa para pagar a conta de luz. Porque energia é justamente a coisa que a gente já aprendeu a medir e vender em unidades. Quilowatt-hora, com preço de tabela. E logo depois vem a segunda pergunta, aquela que todo mundo já fez pelo menos uma vez olhando pela janela. Se é energia de graça caindo do céu, por que ninguém coloca um fio ali embaixo e guarda o que descer? Parece óbvio demais para ninguém ter pensado. E é, só que a resposta precisa de um número primeiro. Uma nuvem de tempestade não é um borrão de vapor parado no céu. É uma máquina vertical de quilômetros de altura, com ar quente subindo a mais de 100 por hora de um lado e ar frio despencando do outro. Um cumulonimbus grande atravessa toda a camada onde os aviões voam, e é esse vai-vem que vai carregar o céu. Lá dentro faz um frio absurdo, e a água vira gelo em duas formas, cristais leves que sobem com a corrente e granizo pesado que desce contra ela. Os dois se cruzam o tempo todo e se esbarram. Cada colisão arranca carga de um e entrega ao outro. O leve sobe positivo, o pesado desce negativo e a nuvem vira uma pilha. A base negativa da nuvem empurra os elétrons do chão para longe e o solo logo abaixo fica positivo. É uma sombra elétrica que acompanha a tempestade e atravessa a cidade junto com ela. Entre os dois lados só existe ar, que é um isolante excelente. Excelente até certo ponto. Passou de uns 3 milhões de volts por metro, ele cede. Quando o ar finalmente cede, desce um canal fraco e invisível a olho nu. Ele não desce reto. Avança em saltos de algumas dezenas de metros. Para, escolhe e salta de novo, ramificando como uma raiz que procura água. Leva uns poucos milésimos de segundo para vencer os 2 quilômetros até o chão. E aqui está a parte que quase ninguém sabe. O clarão que você enxerga não desce, ele sobe. No instante em que o canal encosta no chão, o solo despeja a carga para cima pelo caminho já aberto, a quase 1/3 da velocidade da luz. É esse retorno que ilumina o céu inteiro, e é ele que a gente chama de raio. O ar aquecido não tem tempo de se expandir devagar. Ele salta, empurra tudo em volta e vira uma onda de pressão que viaja como qualquer som. O trovão não é o barulho do raio, é o barulho do ar saindo do caminho às pressas. E guarda esse detalhe, porque o vídeo inteiro depende dele. Tudo isso já tinha acabado antes de você piscar. Existem duas perguntas diferentes aqui, e quase todo mundo mistura as duas. Uma é, com que força isso acontece? A outra é, quanto trabalho foi feito no total? A primeira chama potência, a segunda chama energia. A física gastou o esforço de dar dois nomes porque confundir os dois leva direto a conclusões erradas. E a diferença entre elas é o vídeo inteiro. Pensa num soco. No instante do impacto, a potência é enorme, milhares de watts concentrados num ponto só. Mas dura um piscar, e o total de energia gasta é pequeno. Você dá 100 socos e ainda não queimou o que tem numa barra de cereal. Agora pensa em empurrar um carro quebrado por 2 quarteirões. A potência é ridícula o tempo todo, e você termina exausto. O raio é o soco. É campeão absoluto de potência e participante medíocre de energia total. Tudo o que impressiona nele, o clarão, o estrondo e o calor, acontece rápido demais para acumular grande coisa. Ele bate como ninguém e empurra como quase ninguém. No pico, um único raio entrega cerca de 20 terawatts. Para comparar,
Todas as usinas do planeta somadas, hidrelétricas, nucleares e solares, entregam por volta de 3, ou seja, naquele instante, um raio sozinho está produzindo várias vezes a potência elétrica de toda a humanidade. Um raio, sozinho. Só que essa potência toda dura cerca de 50 milionésimos de segundo. Não é meio segundo, não é um décimo, é 50 milionésimos. Se você esticasse esse instante até virar um segundo inteiro, o piscar de olho que você deu no meio do vídeo teria durado quase 1 hora. Numa linha do tempo normal, isso não tem largura. E energia é potência multiplicada por tempo. Na prática, é a área embaixo dessa curva. Um pico altíssimo e finíssimo tem área pequena, do mesmo jeito que uma torre de 1 metro de largura não vira terreno. 20 terawatts impressiona. 20 terawatts vezes quase nada continua sendo quase nada. É aqui que a fortuna que você imaginou começa a evaporar. Somando tudo, a energia de um raio inteiro é grande. Só que grande não quer dizer nada sozinho. Grande comparado a quê? Enquanto não existir uma régua do lado, esse número não responde pergunta nenhuma. E a régua certa aqui não está no céu, está dentro da sua casa. Toda a energia daquela descarga daria para manter a sua geladeira ligada por uns meses. Ou para tomar algumas dezenas de banhos quentes. Ou para uma casa pequena atravessar o mês inteiro com tudo funcionando. É esse o tamanho real do que desceu do céu. Só que basta sair pela porta para a régua mudar. Uma casa, tudo bem. A rua inteira já não cabe. O bairro engole aquilo sem perceber e a cidade nem registra que chegou. É bastante para uma família. É nada para um lugar com gente dentro. E existe um jeito bem direto de transformar isso em dinheiro, porque energia é justamente a coisa que a gente já sabe cobrar. Se aquele raio tivesse entrado na sua casa pelo medidor, ele teria girado o disco por um tempo bem curto. No fim das contas, um raio inteiro vale mais ou menos a conta de luz de um mês de uma casa pequena. É isso. O evento mais violento que você vai testemunhar na vida cabe dentro de um envelope que chega pelo correio e ninguém guarda. Um mês de geladeira, chuveiro e televisão ligados. Toda aquela violência resumida a uma fatura que você paga sem olhar. E agora vem a parte pior da história. Nem esse pouco a gente consegue pegar. Até meados do século XVIII, ninguém sabia o que era um raio. As torres de igreja eram os pontos mais altos das cidades, e por isso eram as primeiras a queimar. A resposta oficial era rezar e tocar os sinos, o que colocava um sacristão segurando uma corda molhada no ponto mais alto do prédio. Franklin tinha uma suspeita. Se o raio fosse eletricidade, ele deveria descer por um fio como qualquer faísca de laboratório. Em 1752, ele empinou uma pipa numa tempestade, com uma chave de metal amarrada na ponta da linha. Não era metáfora, era um fio ligando a nuvem, a mão dele. Quando aproximou o dedo da chave, saltou uma faísca. Pequena, ridícula, perto do que estava acontecendo lá em cima. Mas era a mesma faísca que ele já tinha visto 1000 vezes num laboratório. Ali o céu deixou de ser um mistério e virou um circuito. A notícia correu à Europa e todo mundo quis repetir. Um ano depois, em São Petersburgo, o físico Georg Richman montou uma barra metálica ligada ao telhado para medir a carga durante uma tempestade. Ele estava a cerca de um passo do instrumento quando a descarga veio. Morreu na hora. E a invenção que veio disso tudo não captura nada. O para-raios é um caminho fácil que leva a corrente direto para o chão, longe do prédio. Repara na diferença. A gente não aprendeu a pegar o raio, a gente aprendeu a sair da frente dele com elegância. 270 anos depois, com toda a eletrônica que a gente inventou no meio do caminho, ainda não existe uma única usina movida a raio. Não é falta de vontade. É que 3 coisas travam, e nenhuma delas é dinheiro. O primeiro problema é saber onde. Um raio não avisa onde vai cair. A meteorologia acerta a tempestade com horas de antecedência, mas ninguém prevê o metro quadrado, porque a escolha do ponto acontece nos últimos milissegundos e depende de detalhes do terreno. Um coletor parado num lugar fixo espera muito e recebe pouco. Dá para resolver isso em parte. Uma torre alta o suficiente vira alvo preferencial e é atingida algumas dezenas de vezes por ano. Existem torres assim, monitoradas há décadas, justamente para estudar descargas.
Só que algumas dezenas de descargas por ano, valendo uma conta de luz cada, não pagam nem a manutenção da torre. Resolvido o lugar, agora falta resolver o tempo. Absorver 1 gigajoule em 50 microsegundos exige um sistema capaz de engolir 20 terawatts, sem derreter no processo. Uma bateria não faz isso, ela carrega em horas, não em microsegundos. Capacitor até faz, mas nessa escala, você precisa de um banco do tamanho de um armazém, e não sairia nada barato. E mesmo que você construísse esse galpão, tem o detalhe de que o pulso destrói quase tudo que encosta nele. A energia não chega organizada, num fluxo que dá para administrar. Ela chega como um golpe que vaporiza contato, funde solda e abre trilha no meio da placa. Você não estaria carregando um sistema, estaria alimentando ele com uma explosão. Mas o pior problema não é o lugar nem o tempo, é que a maior parte dessa energia nunca chegou a ser elétrica do seu lado. Virou calor no canal, luz que se espalhou por dezenas de quilômetros de céu, e a onda de pressão que você ouve como trovão. Quando o raio encosta no chão, boa parte da conta já foi gasta no caminho. Gente séria já tentou e continua tentando. Existem laboratórios que disparam foguetinhos puxando fio de cobre para provocar a descarga na hora e no lugar que eles escolhem. Funciona muito bem para estudar o fenômeno. Nunca funcionou para gerar energia que pagasse o próprio foguete. Mas e se a gente ignorasse os 3 problemas de uma vez? E para isso a gente tem um dado a favor, que é meio motivo de orgulho e meio motivo de preocupação. O Brasil é o país que mais recebe raios no mundo inteiro. Não é primeiro lugar por pouco, é primeiro lugar isolado, por causa do território enorme, do calor e da umidade que alimentam tempestade quase o ano todo. Se existe lugar no planeta para tentar essa ideia, é aqui. E não é evento raro. Cai raio em algum lugar do Brasil a cada poucos segundos, sem parar, o ano inteiro. Enquanto você assiste a este vídeo, o país já foi atingido dezenas e dezenas de vezes, quase tudo em lugar nenhum, sem ninguém por perto para ver. É gente demais de raio para não dar vontade de somar tudo. Então vamos somar e vamos ser generosos. Cada raio do país inteiro, um ano cheio, capturado com eficiência perfeita e sem perder nada em lugar nenhum. Nem coletor que falha, nem cabo que esquenta. Perda zero. Nesse mundo impossível, o que dá para juntar é uma faixa fina, na base do que o Brasil consome de eletricidade. E essa faixa fina é o teto. Não é a estimativa otimista, é o limite matemático, num mundo onde você sabe onde cada raio vai cair. Tem um coletor esperando em cada ponto e não perde um joule sequer. Tira essas 3 fantasias, e o que sobra não move a matriz elétrica de lugar nenhum. Toda aquela violência, o país campeão do mundo, e o resultado desaparece no arredondamento. E aí dá vontade de concluir que o raio não vale nada. Durante décadas, pilotos que cruzavam tempestades à noite relatavam a mesma coisa estranha. Clarões vermelhos acima das nuvens, subindo em vez de descer, sumindo antes de qualquer um conseguir apontar o dedo. Os relatos eram arquivados como cansaço ou ilusão de ótica. Em 1989, um grupo testava uma câmera de baixa luz apontada para o céu e deixou gravando por acaso. Quando revisaram o material, acharam 2 quadros com colunas de luz enormes subindo de uma tempestade. Não era ilusão de piloto nenhum, era um fenômeno que ninguém tinha filmado em toda a história. Hoje esses eventos têm nome e endereço. Sprites vermelhos a dezenas de quilômetros de altura, jatos azuis saindo do topo das nuvens e anéis de luz ainda mais acima. Tudo em milissegundos, tudo acontecendo enquanto a gente contava só a parte que bateu no chão. Só que tem outra coisa que nenhum medidor de luz jamais viu. Quase 80% do ar que você respira é nitrogênio, e praticamente nenhum ser vivo consegue usar esse nitrogênio. Ele vem trancado numa ligação tripla, uma das mais difíceis de quebrar da química inteira. É como estar cercado de comida dentro de latas que ninguém abre. Mas 30 mil graus quebram qualquer coisa, inclusive a lata. Quando o raio atravessa o ar, ele parte essas ligações no caminho. Os átomos soltos encontram oxigênio ali mesmo e formam compostos que se dissolvem em água. Em milionésimos de segundo, o canal do raio virou uma fábrica química de passagem. Aí a chuva faz o resto do trabalho.
Ela dissolve esses compostos, desce com eles e entrega tudo no solo, onde a raiz finalmente consegue absorver o nitrogênio que estava inútil ali no ar a vida inteira. A mesma tempestade que assusta é a que aduba. Milhões de toneladas de nitrogênio chegam ao solo assim todo ano, sem fábrica, sem transporte e sem ninguém pagando a conta. Não é a maior fonte do planeta, as bactérias fazem mais. Mas antes de existir fertilizante industrial, essa parcela caindo do céu era parte de como a vida se sustentava aqui. Então dá para responder. Todo aquele bilhão de volts, os 30 mil graus, o céu inteiro se rasgando, se resume a uma conta de luz de um mês. A resposta está certa e não serve para absolutamente nada. Ela mede só quanto do raio o seu medidor conseguiria cobrar. E a resposta é quase nada dele. O problema nunca foi o número, foi achar que dava para pesar o céu com um medidor de tomada.